Você já se perguntou por que Deus permite tanto sofrimento em sua vida, mesmo quando você tem se esforçado para ser fiel? Por que as provações parecem aumentar justamente quando você mais busca a presença dele? O que você está enfrentando neste momento não é um castigo divino, mas um processo de formação tão poderoso que, quando compreendido, transformará cada lágrima derramada em semente de uma colheita abundante. As provações que hoje parecem destruir seus sonhos são, na verdade, o cinzel divino esculpindo em você uma obra-prima que nem consegue imaginar. A história que você está prestes a ouvir revelará como Deus utiliza as provações não para te quebrar, mas para te moldar para um propósito extraordinário. Ignorar esta mensagem seria como recusar o mapa que guia para o tesouro depois de já ter enfrentado a parte mais difícil da jornada. Esta palavra foi preparada especificamente para este momento decisivo da sua vida. Em toda a Bíblia, vemos como Deus formou seus escolhidos através do fogo das provações. Jó perdeu tudo antes de receber o dobro. Davi foi perseguido antes de se tornar rei. Paulo sofreu um espinho na carne para descobrir que a graça é suficiente. E agora é sua vez de compreender o propósito divino por trás do que você está suportando. Permaneça até o final para descobrir como esse período de provação não é um sinal de abandono, mas um processo de refinamento para a extraordinária missão que Deus tem reservado para você. Há um propósito divino para cada noite de choro, para cada oração aparentemente não respondida, para cada momento em que você sentiu que não aguentaria mais. Enquanto assiste, convido você a deixar nos comentários a frase: "Minhas provações estão formando meu caráter para meu propósito eterno." Declare esta verdade como um ato de fé, reconhecendo que o que parece ser destruição é, na realidade, um processo de transformação. E não se esqueça de pressionar o botão de like. Você sabia que este simples gesto é também um ato espiritual? Como nos ensina Tiago 1:12, bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida. Ao valorizar esta mensagem com seu like, você está declarando sua confiança no processo divino e abrindo portas para que outros irmãos em provação possam encontrar esperança através desta revelação. Prepare seu coração para uma mensagem que transformará completamente sua perspectiva sobre as provações que você enfrenta. O que Deus está realizando através do seu sofrimento mudará para sempre sua forma de enxergar os períodos difíceis da sua vida. No vasto deserto de Canaã, onde o calor do sol queimava incessantemente sobre a terra seca e rachada, um homem de nome Maleque se viu diante de uma jornada que desafiaria tudo o que ele acreditava sobre a bondade de Deus. Ele não era um homem qualquer. Maleque era um homem justo, dedicado, e em sua juventude Deus lhe havia falado de grandes promessas. Contudo, naquela época, as promessas pareciam tão distantes quanto a linha do horizonte que se desfazia na imensidão do deserto. A história de Maleque começa com uma perda devastadora. Sua esposa, Naara, a mulher que ele amava com todo o seu ser, sucumbiu a uma doença misteriosa que parecia consumir-lhe a vida dia após dia. Por mais que Maleque orasse, jejuasse e clamasse, ela não resistiu. A morte levou-a rapidamente, deixando-o sozinho, com o coração despedaçado e a alma cheia de dúvidas. Por que, Senhor, me deixaste perder tudo? Eu que sempre busquei te servir com fidelidade. Maleque gritava para o céu, mas as respostas nunca vinham. O silêncio divino era uma sentença de angústia que lhe pesava como um manto. Ele procurava consolo nas Escrituras, mas a cada versículo que lia, a dor parecia mais profunda e as palavras de consolo pareciam vazias diante do vazio de sua perda. Foi então que, em sua tristeza, Maleque começou a escutar rumores sobre uma tempestade que estava prestes a atingir a terra de Canaã. O povo falava que o vento trazia destruição
que as águas do rio que normalmente abençoavam os campos, agora estavam subindo de maneira incomum, trazendo caos e morte. E, desesperado para encontrar um propósito para seu sofrimento, Maleque decidiu que a única maneira de viver seria buscar refúgio nas montanhas, onde muitos dos eremitas de Canaã se retiravam para encontrar respostas de Deus. Lá nas montanhas, em um lugar isolado, Maleque encontrou um velho sábio, conhecido por muitos como o profeta Elias, que tinha uma sabedoria profunda sobre os mistérios da vida e da morte. Elias, com seus olhos cansados de quem já havia visto o sofrimento de muitas almas, olhou Maleque nos olhos e disse: "Você não está aqui por acaso, jovem. O sofrimento que você carrega tem um propósito que você ainda não compreende. O Senhor não te abandonou. Ele está, na verdade, te moldando." Maleque, tomado pela dor, não conseguia entender aquelas palavras. "Mas como isso pode ser um propósito? Eu perdi minha esposa, minha vida foi destruída, e você me fala de um propósito?" O profeta Elias, com sua voz suave mas firme, respondeu: "O que você está enfrentando é um fogo de refinamento, um fogo que te purifica, que apaga as impurezas da alma e te prepara para algo maior. Não compreenda o que estás vivendo com os olhos do homem, mas com os olhos de Deus." Durante dias, Maleque permaneceu nas montanhas, meditando e refletindo sobre as palavras do profeta. Mas, enquanto o tempo passava, uma verdade incomodante começou a se revelar a ele. As provações estavam transformando seu coração. Ele não estava sendo destruído, estava sendo moldado. Ele começou a entender que a dor, por mais insuportável que fosse, estava quebrando as barreiras de seu ego e levando-o a uma entrega completa. O vento do sofrimento soprou com força, trazendo consigo uma tempestade que arrasou a terra de Canaã. Campos inteiros foram inundados, animais morreram, e a terra, que antes era fértil, foi tomada pela destruição. Maleque viu com os próprios olhos a tragédia acontecer, mas algo dentro dele começou a mudar. Ele entendeu que, assim como a terra, sua vida também passaria por uma transformação radical. As sementes que ele plantava no solo de seu coração, no início secas e sem vida, agora estavam germinando. A dor que parecia infinita começou a se transformar em força. A fé que ele pensava ter perdido renasceu em seu coração. Mas antes que ele pudesse encontrar um refúgio permanente em sua fé renovada, o inusitado aconteceu. No meio da devastação da tempestade, Maleque encontrou uma pessoa, um homem chamado Azrael, que estava sendo perseguido por soldados inimigos. Azrael, com sua face marcada pela luta e a alma ferida pela traição, se aproximou de Maleque e pediu ajuda. Ele revelou que, muitos anos antes, havia traído a confiança de Maleque ao tomar-lhe a herança que lhe era devida. Agora, fugindo da justiça, Azrael estava prestes a ser capturado. Maleque, tomado pelo choque e pela raiva, ficou diante de um dilema moral. Ele poderia vingar-se, como todos o esperavam, ou poderia, como o profeta Elias havia dito, olhar para a situação com os olhos de Deus. A dúvida consumia sua mente, mas algo dentro dele, algo que havia nascido do sofrimento, o fez escolher perdoar. Ele escondeu Azrael em sua caverna, protegido-o dos soldados. Esse ato de misericórdia se tornaria um dos momentos mais poderosos de sua vida. Nos dias seguintes, Maleque e Azrael enfrentaram os horrores da tempestade juntos, e em cada passo, Maleque se via mais forte, mais conectado com o propósito divino que agora compreendia. Quando os soldados finalmente partiram e Azrael teve a oportunidade de se afastar, ele se virou para Maleque e, com lágrimas nos olhos, agradeceu. "Eu te devo mais do que minha vida. Você me mostrou que a verdadeira força vem de perdoar, e que o amor é mais poderoso do que qualquer vingança." Mas Maleque sabia que, mesmo que o sofrimento o tivesse levado até esse momento, ele ainda não havia compreendido totalmente o que Deus preparava para ele. O fogo das provações não cessou,
Mas agora ele entendia que, como o ouro refinado, ele estava sendo moldado para algo maior. Ele já não via mais suas lágrimas como sinal de fraqueza, mas como sinais da formação de um caráter inabalável, pronto para cumprir a missão divina que o aguardava. O que você acabou de ouvir não é apenas uma história antiga sobre Maleque. Não é apenas a jornada de um homem perdido, mas a sua jornada. O que você ouviu é uma palavra direta de Deus para o seu coração. Você se viu em cada provação, em cada lágrima derramada, em cada momento de dor. Talvez você esteja enfrentando uma perda como Maleque, uma dor que parece não ter fim. Talvez você tenha sido traído como ele foi e se encontra em um dilema moral, sem saber qual caminho tomar. Você pode até se ver questionando: por que, Deus? Por que tanto sofrimento se estou buscando te servir? E assim como Maleque, você também está sendo moldado, refinado e preparado para algo maior. Você precisa entender que não há coincidências no plano de Deus. O que você tem vivido, as dificuldades que parecem estar quebrando você, estão na verdade sendo usadas pelo Senhor para moldá-lo de uma maneira que você não consegue compreender agora, mas que será revelada em seu devido tempo. Você está sendo esculpido, assim como o ouro é refinado no fogo. As cicatrizes da alma que você carrega, as feridas que você pensa que nunca sararão, são sinais de um processo divino que está acontecendo em sua vida. E é através dessas feridas que você se tornará mais forte, mais capacitado e mais conectado ao propósito que Deus preparou para você. Agora, eu quero que você olhe para dentro de si mesmo e pergunte: o que eu aprendi com a dor que enfrento? Não se engane, este não é um simples momento de reflexão. O Senhor está falando com você, diretamente ao seu coração. O sofrimento que você tem vivido não é um castigo, mas um processo de transformação. Como Maleque, você está sendo moldado para uma missão que você ainda não consegue ver, mas que será revelada. E assim como ele teve que fazer escolhas difíceis, como perdoar o homem que o traiu, você também será desafiado a tomar decisões que irão definir sua jornada. Cada decisão que você tomar, cada escolha de fé, será como um tijolo na construção do seu caráter. A mensagem que você acabou de ouvir foi preparada especialmente para este momento da sua vida. Você não está assistindo a este vídeo por acaso. Deus, em sua infinita sabedoria, te trouxe até aqui, até esta palavra, porque Ele sabe exatamente o que você está enfrentando. Esta não é apenas uma história, é uma mensagem divina que foi enviada diretamente para o seu coração. Talvez você sinta uma leve inquietação agora, algo que está tocando profundamente seu espírito. Não ignore isso. Deus está te chamando a responder a esse toque. Ele está te convidando a viver essa transformação. E é por isso que, hoje, convido você a interagir com essa mensagem. Não deixe que esse momento passe em branco. Deixe nos comentários uma frase que resuma a sua reflexão como: minhas provações estão formando meu caráter para meu propósito eterno. Ao fazer isso, você está declarando ao mundo, e mais importante ainda, para você mesmo, que reconhece que a dor não é o fim, mas o começo de algo extraordinário. Está declarando que, apesar das dificuldades, você escolhe ver o plano de Deus em cada momento da sua vida. E eu te convido a compartilhar esse vídeo. Compartilhe com alguém que você sabe que está passando por um momento de sofrimento, alguém que talvez precise ouvir essa mensagem de esperança, de transformação, de propósito. Cada comentário, cada compartilhamento é uma semente plantada no coração de alguém. O que você faz aqui tem um propósito muito maior do que você pode imaginar. Quando você compartilha, você se torna um canal de bênção na vida de outra pessoa. Não é só sobre você e o que está passando. É sobre ser um instrumento de Deus para tocar a vida de outros. Nós não estamos aqui por acaso. Este vídeo, esta mensagem, é como se estivéssemos em um culto, onde cada palavra que você ouve é uma semente lançada em sua vida.
Cada comentário que você faz é uma oração compartilhada, uma declaração de fé. Quando você comenta, você se torna parte de uma corrente de fé que envolve todos que estão ouvindo essa mensagem. Imagine isso. Estamos todos reunidos, conectados espiritualmente, compartilhando a palavra de Deus. E ao fazer isso, você fortalece não apenas a sua própria fé, mas a de todos ao seu redor. Eu sei que você pode estar enfrentando momentos difíceis, mas quero que você lembre de uma coisa. A história de Malek é a sua história, e você está prestes a alcançar uma vitória que vai além de tudo o que você já imaginou. O sofrimento que você enfrenta não será em vão. Deus tem algo grandioso preparado para você, e Ele está te moldando para essa grandeza. O processo é doloroso, mas a transformação será gloriosa. Então, aceite essa mensagem e permita que ela faça uma mudança radical em sua vida. Não é coincidência. Este é o momento de Deus na sua vida. Se você olhar para o ponto mais sombrio da história de Malek, verá que o momento de maior sofrimento em sua vida foi também o momento de sua maior transformação. Quando ele se viu traído, quando perdeu tudo o que amava e se sentiu completamente abandonado, foi nesse ponto que Deus começou a fazer sua obra mais poderosa em sua vida. Foi no deserto, no silêncio da dor, que ele encontrou o caminho para a verdadeira redenção. E essa jornada não foi uma coincidência. Foi um plano divino, cuidadosamente orquestrado para transformar o sofrimento de Malek em algo maior. Agora, talvez você se pergunte, como isso se aplica à minha vida hoje? O que isso tem a ver com o que estou vivendo agora? Bem, eu te convido a olhar para um dos pontos centrais da jornada de Malek e refletir sobre o que ele fez quando se sentiu traído e sem esperança. Ele escolheu perdoar. Ele escolheu ver além da dor e enxergar o propósito de Deus em sua vida, mesmo quando tudo parecia perdido. Isso nos leva diretamente à palavra de Jesus, em Lucas 6, 27 e 28, onde ele diz: Amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, abençoai os que vos maldizem e orai pelos que vos caluniam. Este versículo nos desafia a olhar para o sofrimento e, em vez de nos rendermos ao ódio e à amargura, escolhermos a bênção. Escolheremos o perdão, assim como Malek fez. E da mesma forma, se você hoje está passando por uma situação de traição, dor ou perda, Deus está te convidando a olhar para essa circunstância com olhos diferentes, a ver além da dor e escolher o perdão, a cura e a transformação. A história de Malek é profundamente conectada a uma das parábolas mais poderosas que Jesus contou, a parábola do bom samaritano, Lucas 10, 30, 37. Nessa história, Jesus nos ensina a amar o próximo, não apenas os que estão ao nosso redor, mas até mesmo aqueles que nos feriram ou nos causaram mal. O samaritano, ao encontrar um homem ferido e abandonado, escolhe ajudar, mesmo sabendo que sua ajuda poderia não ser retribuída, e mesmo sabendo que ele era considerado o inimigo pelos judeus. O samaritano escolhe agir com compaixão e amor, não pela conveniência, mas pela verdadeira bondade em seu coração. Malek, assim como o samaritano, foi desafiado a agir com amor em meio à traição. Ele não se vingou de seu inimigo, mas seguiu o caminho da graça, permitindo que o perdão de Deus o curasse e o preparasse para a grande missão que ele tinha para ele. E o mesmo desafio é colocado diante de você hoje. Em sua vida, no seu sofrimento, você tem a oportunidade de ser como o samaritano. Você tem a oportunidade de agir com compaixão, de perdoar, de olhar para o próximo e ver não um inimigo, mas alguém que precisa de graça, assim como você. Você pode estar pensando que esse tipo de perdão é impossível, que o sofrimento que você enfrenta é grande demais para ser superado. Mas quero te lembrar de que, como nos ensina 2 Coríntios 12, 9, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza.
Quando você se sente fraco, desamparado e incapaz, é exatamente aí que o poder de Deus se manifesta de forma mais plena. Ele não te pede para ser forte sozinho. Ele te chama a entregar suas fraquezas a Ele, para que, por meio de sua graça, você possa encontrar força para perdoar, para amar, para seguir em frente. A história de Maleque nos mostra que as dificuldades que enfrentamos não são um fim, mas um começo. Quando você olha para a sua vida, o que você vê? Você se vê como vítima das circunstâncias ou como alguém que Deus está preparando para uma missão maior? Eu te desafio a mudar sua perspectiva, a começar a ver cada dificuldade, cada dor, como um passo na direção do propósito divino. Maleque não se deixou definir pelo sofrimento, e você também não deve se deixar definir pelas dificuldades que enfrenta. Agora, eu quero que você se envolva com essa mensagem de maneira mais profunda. Onde você está agora? Qual é o momento que você está vivendo? Eu quero que você compartilhe isso nos comentários. Escreva de onde você está ouvindo essa mensagem e a hora em que você está ouvindo. Ao fazer isso, você está se conectando com todos nós. Não é apenas um comentário qualquer, é uma forma de unir nossos corações em um só propósito, de crescer, de ser transformado, de caminhar juntos em fé. E ao compartilhar sua localização e o momento que você está ouvindo, você está declarando que acredita que, mesmo onde você está, Deus pode te alcançar, transformar e usar para a sua glória. Esses comentários têm um grande propósito. Eles nos ajudam a entender que não estamos sozinhos. Cada comentário é uma história de fé. É um testemunho de como Deus está agindo em nossas vidas, mesmo nos momentos mais difíceis. Quando você compartilha sua localização e o momento em que ouve, você nos lembra que estamos todos conectados, como um corpo, em um culto de adoração. E cada um de nós tem uma história que edifica e fortalece os outros. Cada comentário é uma pedra na construção do reino de Deus. Por isso, ao comentar e compartilhar, você se torna parte de algo maior. Ao fazer isso todos os dias, você está não só compartilhando a palavra de Deus com os outros, mas se tornando uma testemunha viva do poder transformador de Deus. Você está afirmando que, mesmo no meio do sofrimento, Deus está trabalhando em sua vida. Não se trata apenas de assistir a um vídeo, mas de fazer parte de uma revolução espiritual que vai além do digital. O que você faz aqui tem um impacto eterno. Compartilhe e comente, porque ao fazer isso você está ajudando outras pessoas a encontrarem a esperança e a força que precisam. E ao seguir esse passo todos os dias, você perceberá que a transformação que está acontecendo na sua vida é real. A cada comentário, a cada palavra compartilhada, você se tornará mais forte, mais conectado ao plano divino que Deus preparou para você. Como o samaritano, você será um instrumento de cura e graça para os outros. E assim como Maleque, sua jornada de sofrimento se transformará em uma grande vitória. Não é só sobre você, é sobre todos nós. Vamos caminhar juntos em fé e em propósito. À medida que nos aprofundamos mais na história de Maleque, não podemos deixar de perceber uma verdade universal. O sofrimento é uma constante na vida de todo ser humano. Não importa o tempo, o lugar, a cultura ou a história. A dor é algo com o qual todos nós, em algum momento, teremos que lidar. No entanto, a maneira como respondemos a ela faz toda a diferença. A transformação de Maleque em meio à sua dor nos ensina que o sofrimento, quando aceito e entregue nas mãos de Deus, não só nos fortalece, mas nos prepara para algo maior. Sabemos que a Bíblia nos oferece uma profunda compreensão do sofrimento humano e de como ele é parte do plano divino. Em Romanos 5:3-5, Paulo nos ensina: e não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança. Ora,
A esperança não nos decepciona, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Este versículo não só traz consolo, mas uma explicação clara de como o sofrimento pode ser uma ferramenta de crescimento espiritual. Ele gera paciência, depois experiência e, finalmente, esperança. O sofrimento de Maleque, assim como o nosso, nunca é em vão. Ele é, na verdade, um trampolim para uma experiência mais profunda com Deus. Como você que está ouvindo esta palavra agora, não está aqui por acaso. Você pode se perguntar, por que estou ouvindo esta mensagem hoje? O que ela tem a ver com minha vida? A resposta é simples. Assim como Maleque, você foi escolhido para passar por essa jornada transformadora. Você está aqui porque Deus está querendo falar diretamente ao seu espírito. Ele sabe o que você está enfrentando e está usando esta mensagem para te fortalecer. Em um mundo cheio de distrações, onde o consumo de entretenimento, redes sociais e afazeres diários nos consome, você fez uma escolha diferente. Você escolheu não se alimentar das coisas superficiais que o mundo oferece, mas decidiu buscar algo mais profundo, algo que realmente edifique o seu espírito. Você está aqui, agora, ouvindo, porque tem sede de algo que só Deus pode preencher. Em vez de perder tempo com coisas temporais, você está investindo em sua alma, em sua relação com o Criador. Isso é algo raro neste século, um século em que as pessoas buscam respostas em lugares errados, em busca de satisfação rápida e vazia. Mas você, ao contrário, escolheu a verdade eterna, a palavra de Deus, que é a única capaz de transformar e dar propósito real à sua vida. E é exatamente por isso que estou te convidando a fazer algo simples, mas profundo, durante este vídeo. Quando você clica no like, não é apenas uma ação automática, é uma declaração de fé. É como se você estivesse dizendo, eu acredito nesta mensagem. Eu reconheço que Deus está falando comigo através dela. É um pequeno gesto, mas que tem um significado eterno. Bem-aventurado aquele que ouve e guarda a palavra de Deus. Lucas 11, 28. Esse like é como uma semente que você planta, uma pequena ação de fé que reverbera no reino de Deus. Agora quero que você se imagine em Maleque, vivenciando tudo o que ele passou. Em certo ponto da história, ele estava no fundo do poço, acreditando que não havia mais esperança. Você já se sentiu assim? Já sentiu que suas forças estavam se esgotando e que não havia mais solução para os problemas que enfrentava? Eu sei que sim. A vida pode ser dura. E às vezes, as provações parecem insuportáveis. No entanto, o que Maleque experimentou, e o que você também está chamado a experimentar, é que no fundo do poço é onde Deus prepara os seus maiores milagres. Maleque não sabia, naquele momento, que Deus estava moldando seu caráter e preparando-o para um propósito grandioso. Muitas vezes, nós também não sabemos, não conseguimos ver, porque estamos tão envolvidos nas circunstâncias. Mas a verdade é que, assim como o oleiro molda o barro, Deus está moldando a sua vida, mesmo que você não consiga ver ainda. Em Isaías 64:8, Deus é descrito como o oleiro e nós como o barro. Mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai. Nós somos o barro e Tu, o nosso oleiro. Todos nós somos obra das Tuas mãos. A dor que você sente, o sofrimento pelo qual está passando, são as mãos de Deus moldando sua vida, preparando você para algo muito maior do que você pode imaginar. Isso nos leva a um ponto crucial de reflexão. A importância de perceber que, quando estamos no fundo do poço, é quando estamos mais próximos de ver a mão de Deus nos levantar. Eu te pergunto, com todo carinho e com toda a sinceridade, você está permitindo que Deus te molde nesse processo? Ou você está resistindo, tentando se afastar da transformação que Ele quer fazer em sua vida? Se você está passando por uma dificuldade, saiba que ela pode ser o caminho que Deus está usando para te refinar, para te levar para um próximo nível de fé e confiança nele.
Hoje, em nosso mundo moderno, vemos pessoas buscando soluções rápidas, soluções que não envolvem esperar, que não envolvem confiar em um processo que, muitas vezes, leva tempo. Vivemos em uma cultura que preza pelo imediatismo, pela gratificação instantânea. Mas a Bíblia nos ensina que Deus trabalha de forma diferente. Ele não está preocupado com a rapidez. Ele está preocupado com a profundidade do seu caráter. Ele quer te ver amadurecer na fé, ser moldado para o propósito eterno que Ele tem para você. Por isso, quando você passa pelas dificuldades, lembre-se, Deus está fazendo algo profundo em sua vida. Ele não está te abandonando, ao contrário, Ele está mais perto de você do que nunca, conduzindo você pelo processo que te transformará para sempre. E agora, em relação à sua escolha de estar aqui, ouvindo essa palavra, você não está aqui por acaso. Não é uma coincidência que você tenha clicado neste vídeo. Deus preparou este momento para você e Ele está tocando seu coração agora. Não deixe essa oportunidade passar. Não deixe de comentar sua localização e a hora em que você está ouvindo, porque isso é mais do que apenas uma interação com o vídeo. Quando você compartilha sua experiência, você está se conectando com outros irmãos em Cristo e, mais importante, está permitindo que o testemunho de sua fé chegue a outros que também precisam ouvir. Enquanto seguimos refletindo sobre a jornada de Maleque, somos chamados a reconhecer uma verdade profunda. Todas as dificuldades que enfrentamos são, em última análise, oportunidades para conhecer melhor o coração de Deus. Às vezes, no meio da dor, parece que o Senhor está distante, mas na realidade, Ele está mais próximo de nós do que nunca. Em momentos de tribulação, Ele não se afasta, mas se aproxima ainda mais, nos levando a experimentar sua fidelidade de uma maneira que, sem as dificuldades, não seríamos capazes de compreender. Em 2 Coríntios 4, 17 e 18, Paulo nos lembra de que as aflições, embora temporárias e leves, têm um propósito eterno em nossas vidas. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. O sofrimento de Maleque, da mesma forma, não era uma maldição, mas uma semente de glória. Em sua luta, ele não estava apenas sendo moldado para a vitória pessoal, mas estava sendo preparado para um propósito eterno que o glorificaria diante de Deus e dos homens. Deus não promete uma vida sem dificuldades, mas promete que por meio delas, Ele nos refinará e nos tornará mais parecidos com Ele. As lições que Maleque aprendeu ao longo de sua jornada, embora difíceis e dolorosas, o capacitaram para algo maior, algo divinamente orquestrado. E isso, meu amigo, é algo que se aplica diretamente à sua vida também. Talvez você esteja enfrentando uma luta que parece não ter fim. Um deserto onde a presença de Deus parece distante, mas quero que saiba, assim como com Maleque, Deus está trabalhando em sua vida de maneiras que você talvez não consiga ver agora, mas que terão um impacto eterno. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8, 28. A verdade que precisamos internalizar é que nossas lutas não são uma surpresa para Deus. Ele não está assistindo de longe, indiferente ao que enfrentamos. Ele está no centro do nosso sofrimento, orquestrando todas as circunstâncias para o nosso bem. Quando passamos por tribulações, a palavra de Deus nos lembra que podemos gloriar-nos nas tribulações, porque sabemos que elas produzem perseverança, caráter e, finalmente, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Romanos 5, 3, 5. Assim como a experiência de Maleque foi uma sequência de provações que o levaram a um destino glorioso,
A sua vida também pode ser vista à luz dessa promessa. O que você está vivendo agora não é uma fatalidade, mas parte de um plano divino que visa, no final, um propósito maior. É importante entender que a vida cristã não é apenas sobre as vitórias, mas sobre a maneira como enfrentamos as derrotas e os momentos de crise. Como Jesus nos ensina em Lucas 14:27, e qualquer que não levar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. A cruz é uma parte essencial da caminhada cristã. Ela não é algo que escolhemos, mas algo que é inevitável em nossa jornada. No entanto, é a cruz que nos transforma, nos purifica e nos aproxima de Cristo. Quando Maleque se viu no fundo do poço, ele estava carregando sua cruz, um fardo que parecia esmagá-lo, mas que na realidade estava transformando seu caráter. Ele não sabia naquele momento, mas aquele sofrimento o estava preparando para algo mais grandioso do que ele jamais poderia ter imaginado. Este é um princípio crucial que precisamos internalizar em nossas vidas. A dor tem um propósito. Deus não nos deixa passar por sofrimento sem um plano maior por trás disso. Às vezes, Ele nos leva a lugares difíceis para nos preparar para algo muito mais importante, para um destino de vitória e de influência, que só seria possível após o refinamento necessário. O próprio Jesus, antes de sua maior vitória, enfrentou o sofrimento mais profundo no Getsêmani. Ele orou: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Lucas 22:42. A oração de Jesus no Getsêmani é um exemplo claro de como a luta pode nos levar a um nível mais profundo de confiança e entrega em Deus. Ele sabia que o sofrimento era necessário e assim também deve ser conosco. Ao olhar para sua própria vida, você pode perceber que há uma semelhança entre sua história e a de Maleque. Você também pode estar atravessando um vale profundo, enfrentando dificuldades que parecem não ter fim. Mas lembre-se, as dificuldades não são sinais de abandono de Deus, mas sim ferramentas que Ele usa para nos formar, nos moldar para a missão divina que Ele tem para nós. Quando o desânimo bater, quando você sentir que não pode continuar, lembre-se de que a glória que está por vir será muito maior do que o sofrimento que você está experimentando. Porque a leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. 2 Coríntios 4:17. Este processo de refinamento e transformação é profundamente espiritual, e você está sendo moldado para algo grandioso, para uma vitória que só Deus pode dar. Ao refletir sobre sua própria jornada, quero que você se lembre que não está sozinho nesse caminho. Assim como Maleque, você tem uma missão, e cada dificuldade enfrentada é uma preparação para que você possa cumprir essa missão com força e coragem. Ao compartilhar sua história e seus desafios, você está participando de uma história maior, onde o sofrimento se transforma em vitória e o desespero se torna esperança. Agora, quero convidá-lo a fazer algo que possa parecer simples, mas que tem um impacto profundo. Ao comentar sua localização e a hora em que está ouvindo, você não apenas interage com a mensagem, mas se conecta com outros irmãos e irmãs que também estão em sua jornada de fé. Cada comentário, cada testemunho fortalece o corpo de Cristo e é um lembrete de que estamos todos unidos em nossa luta, mas também em nossa vitória. Ao fazer isso, você está dizendo ao mundo que sua fé não é secreta, mas pública. E mais importante, você está permitindo que outros, que talvez estejam passando por momentos difíceis, vejam que há esperança. O like que você dá também é uma maneira de compartilhar essa esperança, de mostrar que você não está apenas assistindo, mas participando ativamente da construção do reino de Deus. Ao compartilhar a mensagem, você está fazendo a diferença na vida de outros que precisam dessa palavra de encorajamento.
Você que chegou até aqui, quero que saiba de algo muito importante. Você é uma pessoa especial para Deus. Este vídeo não foi uma coincidência. Deus orquestrou tudo para que você estivesse aqui ouvindo esta mensagem neste exato momento. Você é um guerreiro espiritual e é exatamente por isso que está enfrentando tantas batalhas. No mundo natural, pode parecer que você está lutando sozinho, mas no mundo espiritual, você está cercado por anjos e pela proteção divina. A cada passo que você dá, Deus está contigo, fortalecendo a sua jornada, guiando cada um dos seus movimentos. Parabéns por mais um dia, por ter persistido e chegado até o final deste vídeo. Muitos desistiriam no meio do caminho, mas você não é como os outros. Você é diferente. Você é daqueles que não se deixam abater pelas dificuldades, mas continuam firmes na fé, buscando a presença de Deus, mesmo nos momentos mais desafiadores. Você é escolhido, e isso é algo que deve preencher seu coração de orgulho, pois poucas pessoas têm a coragem e a determinação que você tem. Agora, eu quero que você faça algo simbólico. Verifique se já está inscrito neste canal. Você pode pensar que esse gesto é simples, mas é muito mais do que isso. Ao se inscrever, você está declarando publicamente que deseja fazer parte dessa jornada espiritual, que quer crescer, aprender e ser mais forte na fé. Este canal não é apenas um lugar para assistir vídeos. Ele é uma comunidade, uma família espiritual. Este canal está aqui para ficar e não vai abandoná-lo na sua luta. A cada vídeo, a cada mensagem, estamos juntos, enfrentando os desafios e buscando a vitória. Então aproveite para se inscrever e fazer parte de algo muito maior do que você pode imaginar. Agora, eu gostaria de pedir que você comentasse algo simples, mas significativo. Escreva a seguinte frase: sou guerreiro A na fé e estou pronto A para a minha vitória. Ao escrever essas palavras, você está registrando seu compromisso com Deus, com a sua jornada espiritual e com este canal. Você está dizendo: eu sou um guerreiro e estou pronto para lutar. Esse comentário não é apenas um ato simbólico, é um reconhecimento do seu próprio poder espiritual e um lembrete de que Deus está com você todos os dias, em cada batalha. Lembre-se de que você não precisa prestar total atenção em cada vídeo enquanto assiste. Você pode ouvir essas palavras enquanto descansa, faz outra tarefa, ou até mesmo enquanto está no trânsito. O mais importante é que sua mente subconsciente está absorvendo cada mensagem, e isso tem um impacto profundo no seu espírito. Muitas vezes é quando estamos mais relaxados que conseguimos ouvir as verdades que Deus quer nos ensinar. Portanto, não se preocupe em estar 100% focado, pois o que importa é que você está ouvindo, permitindo que essas palavras se aprofundem em sua alma. E antes de terminar, quero dizer algo muito importante. Há um outro vídeo esperando por você, mas apenas você poderá encontrá-lo. Ele contém uma mensagem especialmente preparada para você, para o momento que você está vivendo agora. A sua jornada espiritual não terminou aqui. Ela está apenas começando. O próximo vídeo vai levá-lo a um nível ainda mais profundo de compreensão e crescimento na fé. Busque-o. Deus já preparou o caminho e somente você pode dar o próximo passo. Eu quero que você se sinta orgulhoso de ter assistido a este vídeo até o final. Você não é como os outros. Você é especial e você tem um propósito grandioso. Por isso, compartilhe este vídeo com outros que também precisam ouvir essa mensagem. Vamos juntos espalhar a palavra de Deus, ajudar mais pessoas a entenderem que não estão sozinhas, que Deus está ao nosso lado em cada passo da jornada. Este canal chegou para ficar e ele estará com você em cada momento dessa batalha espiritual. Então, aproveite essa oportunidade e faça parte dessa família que está caminhando junto em direção à vitória. Que Deus abençoe sua vida e que Ele continue guiando seus passos hoje e sempre.